Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, faça isso agora já. Curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história, nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo o que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando
Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem. Porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer. Você entende? Jó não viu todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo: olha, acalma o coração, ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor. A gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído.
É como se esse amigo tivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim: ó, acorda, rapaz, você crê em um Deus que pode todas as coisas, você crê num Deus que faz milagres extraordinários, você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó, a história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim coladinhos na parede e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita aí de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer: show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. Porque o sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu? Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento. Diferença é que o medo me faz correr muitas das vezes, e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui a nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. Do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo. As
pessoas vão passar por você e vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim, eu não sei o que pode. Não. Agora quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade, porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta é, ou a constatação, é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou. E não acabou. Não acabou, porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho. Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos. Agora a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé. Porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração. O desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça. Eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus.
Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, sai fora. Você não vai afundar mais, não na minha frente. Levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça, aqui dentro não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir. Mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo. Mas no meio da dor, ele viu Deus agir. No meio da dor ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. Eu queria poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança. Em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Ei, lindo!
lindo, você não vai parar. Não, dá isso. Mesmo que talvez você tenha motivo de sobra para dizer que não dá. Mesmo que o que veio antes de você foi tão difícil e a sombra é tão pesada que você diz, não, é impossível, não tem como, eu prefiro me conformar com a realidade e talvez até parar, porque é melhor do que caminhar sem perspectiva. Então eu quero que você entenda, essa palavra vai sacudir você, meu lindo. Você vai sair dessa mensagem com sangue nos olhos. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, dizendo, eu quero começar, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu não vou parar. Amém? Eu quero para a mensagem, mas antes eu só quero te pedir algo muito importante. E é importante porque faz com que essa mensagem, que vai abençoar muito você, abençoe milhares de pessoas. E você também é um instrumento de Deus quando faz isso. Então, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama, meu lindo. Coloca no teu stories, coloca lá, manda para os grupos de família, para os amigos, grupo da firma, manda lá. A gente recebe tantos testemunhos das pessoas dizendo, eu recebi de alguém que eu amava a mensagem na hora certa e era a resposta que eu precisava de Jesus. Então seja instrumento de Deus na vida de alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Quinta-feira tem o Mentoria de Vida aqui também no nosso canal. E de segunda a sexta, 7h30 da manhã no SBT, Bom Dia Esperança. Aleluia! E antes de a gente ir para a mensagem, eu só quero te fazer mais um convite. Seja parte do que Jesus está fazendo na nossa geração, através da nossa associação evangelística. Agora, nesses últimos 2 meses, nós começamos a formar mais de 1.500 voluntários de maneira gratuita. E esses voluntários que começaram até agora, nesse momento que eu estou gravando essa mensagem, mais de 500 pessoas já terminaram a sua formação, estão aptas a servir ao reino de Deus. A gente não está brincando de amar Jesus e de fazer as coisas para Ele, não, meu lindo. A gente quer gastar a nossa vida para que o nome dele seja conhecido no mundo todo. Amém, amém, amém. Você pode fazer parte disso sendo um voluntário, sendo um doador, caminhando com a gente. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora a gente vai pro vídeo. Aleluia! Olha, eu acho que alguém já estava dizendo, eu quero ser voluntário, estava se inscrevendo, que ficou quietinho. Mas agora a gente vai para o principal, para aquilo que trouxe você para cá. Se eu fosse você, eu eliminava qualquer distração agora, porque Jesus vai falar com você. Você tem noção que o Deus que criou os céus e a terra quer falar com a gente? É muito maior do que a gente imagina. É muito maior o privilégio do que a gente tem. É muito maior. O Deus que criou os céus e a terra está dizendo, eu quero falar com você hoje. Eu tenho uma palavra para você. Você não vai parar, você vai continuar. Você vai vencer o medo, você vai vencer a crítica, você vai vencer a descredibilidade que alguém coloca sobre você. E você vai conseguir, você vai. Ah, David, mas você não sabe de onde eu vim. E nem preciso, eu só sei aonde Deus vai te levar. E é muito maior de onde Ele te tirou. Amém? Ah, meu Deus, como é bom viver na pele aquilo que a gente prega. Como é bom ver acontecer na prática. Deus é maravilhoso. Ah, Jesus, eu quero pregar, vamos embora. É Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu, e o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te,
Dois amém. Eu vou falar de novo. É Deus falando com Josuézinho, com o garotão. Ele acabou de chegar no rolê. Josué está ouvindo de Deus assim: ei, Josué, o Moisés morreu, passou, agora é a tua vez. Levanta-te, Josué. Levanta-te. Fala para quem está perto de você. Se você ama quem está pertinho de você, pode falar. Se você estiver no Uber, eu acho que é até melhor você falar para o motorista isso agora. Diga para ele: ei, lindo, chegou a tua vez. Ô André, chegou a tua vez, André. O André vai casar agora. Chegou a tua vez, André. Ei, chegou a tua vez. Ô Josué, levanta-te. Vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Calma que continua. Todo lugar que você pisar um solo com o teu pé, eu vou dar para você. Não, você não pegou, não é possível. Deus está falando: ei, aonde você colocar o teu pé, eu vou dar para você. Eu prometi para Moisés não conseguiu, mas você vai conseguir. Aonde Moisés tropeçou, você vai passar correndo. Aonde Moisés caiu, você vai voar por cima. Aonde ele desistiu, você vai vencer. Aonde ele desequilibrou, você vai ser sólido e firmado na rocha. Você vai conseguir. Seja forte e corajoso, Josué. Tamo junto, é nóis. Essa versão só está na minha Bíblia. Imagina Deus falando para Josué: tamo junto, Josué. É nóis. Você sabe que Deus sempre está olhando para mim e para você, dizendo: tamo junto. Tamo junto. Ô Dave, tamo junto, Dave. Se você colocar a sua vida à minha disposição, eu vou fazer através de você. Tamo junto. Ô Dave, se você permanecer fiel, tamo junto. Ô Dave, se você não virar as costas para mim, tamo junto. Ô Dave, se você entender que eu serei para sempre o Deus da tua vida, e que não é pelo que você se torna, mas por aquilo que eu fiz através de você, a gente tá junto. Ei, é para você, não é mais para mim. Isso faz 5 minutos. Aonde você colocar a planta dos teus pés, se Deus estiver com você, Ele te dará por herança aquilo que quem veio antes não conseguiu. Se você for fiel, se você ouvir a voz do Senhor, se você não tropeçar nos mesmos buracos e nas mesmas pedras, você vai conseguir. Eu consigo ouvir a voz de alguém dizendo no meu ouvido: é fácil falar para quem nasceu em berço de ouro. É fácil falar para quem nasceu numa casa funcional. É fácil dizer quando a sua vida foi perfeita e você foi apontado para esse lugar. É fácil dizer quando na sua casa não teve morte, quando na sua casa não teve perda, quando na tua casa não teve abandono. É fácil dizer se você não foi rejeitado. É fácil dizer se você recebeu amor. É fácil falar. E a gente está cheio de sombra. E a gente está cheio de vozes dizendo: é fácil para ele, mas para você não é igual. Desculpa. Você foi amado, você foi treinado para chegar nesse lugar, você foi apontado para viver. É fácil dizer. Você teve tudo o que precisava, então é fácil dizer. E eu que não tive nada disso. Sabe,
A nossa maior dificuldade de acreditar que na nossa vez vai ser diferente é porque a gente já tem tanta história repetida que a gente não consegue acreditar que dá para viver algo novo. Sempre na mesma vez, sempre na mesma coisa, sempre no casamento, sempre nos filhos, é tudo igual, geração após geração, geração após geração, tudo igual. Como que agora eu vou chegar do nada e vou dizer que da minha vez meu casamento não acaba? Como que eu vou dizer que da minha vez a minha família vai prosperar? Como que eu vou dizer que na minha vez eu vou conseguir sair dessa realidade de miséria que vivi a vida toda? Como que da minha vez? E alguém vai dizer: Dave, o tempo já passou demais. É tarde demais para viver algo novo. É tarde demais para recomeçar. E essas dores eu senti no meu espírito enquanto eu fazia essa mensagem. Porque durante muito tempo eu acreditava piamente que não tinha como viver algo novo, sendo que tudo aquilo que eu fui gerado não me apontava para esse lugar. Meu sonho de criança não era ir para Disney. Meu sonho de criança era ter o pai do meu amigo como meu pai. Meu sonho de criança não era estudar num colégio particular. Eu não quero ser pessoal nisso, mas quantos de nós estamos exatamente assim, cheios de desculpas, dizendo: olha, escolhe o outro, faz com o outro. Não existe em mim, eu tenho tanta sombra e tanto peso que não dá. Se eu casar eu vou tratar igual, se eu ter filho eu vou ser o mesmo pai, sabe? Josué estava quietinho esperando, mas não estava esperando para ser o líder, ele estava esperando para chegar na terra prometida. Josué, ele não estava esperando para ser o salvador da pátria, ele só queria que Moisés conseguisse cumprir a palavra de 40 anos atrás. Josué não foi preparado para ser um libertador. Josué só era um garoto que temia o Senhor Jesus. Sabe, Deus não está escolhendo os preparados, Deus não está escolhendo os melhores. Deus está indo atrás daqueles que têm o coração ensinável. Deus está indo atrás daqueles que são humildes. Deus está indo atrás daqueles que ouvem a voz do Senhor e temem a presença dEle. Deus está indo atrás dos improváveis. Deus não quer os soberbos, Deus quer aqueles que dizem: não é para mim, eu não tenho como, eu não consigo. Porque é nesses que a graça se manifesta. Porque quando Deus faz aonde não tinha como ninguém fazer nada, é só o nome dEle que é glorificado, e o nome disso é graça. A boa notícia é: Deus está atrás daqueles que não são. Deus está atrás daqueles que têm certeza que não conseguem. Deus está indo atrás daqueles que pensaram que é o fim. Deus está indo atrás dos improváveis. E quando Ele acha um improvável, a palavra dEle é: levanta-te, chegou a tua vez. O que eu vou fazer em você vai refletir para até 1000 gerações na sua casa. Aleluia. Eu tenho que amadurecer, eu acho, porque eu me lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho, uma irmã do círculo de oração, aquelas mulheres de oração do manto assim, disse para mim: nunca ouse pregar aquilo que você não vive, porque todas as vezes que você pregar o que não vive, terá vergonha quando subir no altar. E eu, de certo modo, sou escravo da mensagem que prego, porque eu senti na pele isso, sabe? Uma imensidão de sombras, mas no meio da guerra, uma palavra de esperança surge. É um povo protestando que nunca vai entrar na terra prometida, que está 40 anos vagando no deserto, e o líder deles, que era um homem de Deus, foi almático na hora que não poderia. Tentou resolver da maneira dele e perdeu a oportunidade de entrar. Mas Deus tem na memória um garoto que foi espia de Moisés e que não viu o que os outros viram, ou melhor, viu o que os outros viram
mas não deixou de crer na palavra que havia sobre eles. Josué, levanta-te. A palavra levanta, aqui nesse texto no original, é a palavra cum. E essa palavra, numa tradução mais abrasileirada, significa entrar em cena. Só uma pessoa pegou lá no fundo. Então eu vou ler novamente com a perspectiva da tradução mais pura, para que a gente consiga entender. Deus chega para Josué e diz: Josué, chegou a hora de você entrar em cena. Não, eu vou melhorar. Ô Josué, chegou a hora que você não vai ser mais coadjuvante da história de alguém. Chegou a hora de você construir a sua própria história. Ô Josué, chegou a hora de você ser aquele que eu vou usar para mudar as gerações, e não aquele que será escravo da geração que veio antes. Ô Josué, levanta. Ô Josué, chegou a hora de você sair do bastidor, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você parar de se esconder, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você se tornar o ator principal da história que eu escrevi. Ô Josué, entra em cena e lembra: tudo que eu prometi para Moisés, a mesma promessa está sobre você. Então, quando Deus chega para Josué, Ele está dizendo: Josué, eu sei tudo o que aconteceu, nada me ficou oculto. Moisés fracassou, mas agora ele morreu, Moisés. E você não vai ficar na sombra de alguém que foi embora e não conseguiu cumprir a missão. Josué, eu estou com você, Josué. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança, assim como prometi. Todo lugar que você pisar o solo do seu pé, eu vou dar a você, como declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol, será seu. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Meu Deus, eu tô lendo, eu não tô pregando, eu só tô lendo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei com você. Eu não falharei com você, tampouco te abandonarei. Seja forte e corajoso, para que o povo... Meu Deus, eu não sei você, mas tem palavras que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás. Tem verdades que eu queria ter sido apresentado lá atrás, no começo. Oh, garotinho, sai debaixo da sombra, garoto. É lindo. Essa palavra é de Jesus para você. Sai debaixo da sombra. Sai debaixo de toda palavra que foi declarada sobre você de maneira negativa. Sai debaixo de todo conselho mau que veio para te paralisar. Sai debaixo, sai debaixo. Chegou a hora de você entrar em cena. Chegou a hora de você viver o plano de Deus para sua vida. Chegou a hora de você ser um modelo novo, não repetir aquilo que é velho. Deus não te chamou para reproduzir aquilo que deu errado. Deus te chamou para ser a novidade da geração que vai colher do fruto das tuas escolhas sábias.
Deus vai fazer algo novo a partir de você. A sua família será extraordinária. Os seus negócios darão certo. O seu casamento não vai acabar. Os teus filhos crescerão e não desviarão do caminho do Senhor. É para você essa palavra. Levanta. O que Deus está dizendo para Josué, Deus está falando para mim e para você. Sai do bastidor, sai da sombra e comece a viver a sua história. Eu estarei com você. Eu não vou te desamparar, diz o Senhor. Eu vivo o que os meus pais nunca viveram, e os meus filhos vivem hoje o que eu demorei anos para viver. Sabe o que é isso? O que demorou muito para mim, demorou nada para os meus filhos. O que eu chamarei de telhado, eles chamarão de piso. O que foi uma utopia para mim, para eles é parte de um testemunho conhecido. Mas porque alguém precisou sair de trás de uma sombra, porque alguém precisou ter coragem para dizer: não, da minha vez vai ser diferente, na minha família vai ser diferente, na minha casa vai ser diferente. E eu quero dizer para você, na sua vez vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser extraordinário. Deus vai estar com você e Ele não vai te desamparar. E tudo o que Ele prometeu para gerações anteriores e que não viveram, eu quero declarar que para a sua vez a promessa ainda está de pé, só que com você vai acontecer. Moisés não entrou na terra prometida. Josué entrou. Não, você não pegou. Vamos de novo. Há um lugar cuja terra mana leite e mel. Aquele que disse não entrou, mas o que Deus mandou se levantar, entrou e viu. Provou do mel, provou do maná, provou da terra. A Bíblia diz que eles escolheram o que não plantaram, desfrutaram daquilo que não semearam. E qual é o nome disso? Graça, favor imerecido. A única coisa que Deus precisa é um coração disposto e humilde para ouvir e obedecer a voz de Jesus. Sabe, Deus não precisa de alguém tendo grandes performances. Deus só precisa de um coração ensinável. Deus só precisa de um coração quebrantado para fazer algo novo. Deus só precisa que você, quando Ele mandar levantar, levante. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora. Eu sei que às vezes a sombra é grande. Ou deixa eu ser um pouquinho mais acelerado. Eu estou vivendo hoje uma parte da minha vida interessante. Eu comecei a falar para as pessoas o que eu ouvia os adultos falarem e os fazia parecer velhos. Quando alguém me encontrava e dizia: eu peguei você no colo, eu me lembro de você pequenininho. Quando alguém me dizia isso, eu falava: nossa, que velho que essa pessoa é. E eu tinha 30 anos talvez. Hoje eu tenho 35. E eu estou olhando, por exemplo, para o André, que quando começou a trabalhar comigo tinha 15 anos de idade. E agora eu vou estar no dia do casamento dele. Vou olhar para ele e vou dizer: André, lembro de você quando você tinha espinha. Lembro de você quando você reprovou no colégio e teu pai proibiu você de viajar comigo, porque ele estava guerreando a guerra da casa dele. Ele não perdeu a guerra da casa dele, ele venceu. Tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Só que chega uma hora que a gente olha para a vida e parece que o tempo passou tanto
que já não dá mais tempo de viver algo poderoso. A gente olha para a vida e se sente tão atrasado, que como a gente vai viver algo novo, se parece que o tempo já passou demais e agora não dá mais tempo. Então deixa eu lembrar uma coisa para você que se sente velho. Deus levantou Moisés e ele já era velho. Deus levantou Abraão e ele já era velho. O reinado ou o governo do Egito vem para as mãos de José e aparentemente ele já estava velho. Mas eu quero que você entenda, nunca é tarde para viver a vontade de Deus. Nunca é tarde para viver os planos de Deus nessa terra. Ele renova suas forças, Ele renova e te dá fôlego de vida. Não é tarde para refazer o caminho que aparentemente não se dá mais tempo de percorrer. Não é tarde. Dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de você amar, dá tempo de você abraçar, dá tempo de você viver a promessa de Deus ainda, lindo. Só não vai dar mais tempo quando você morrer. Quando acabou, entende? Então, essa palavra é para você. Levanta. Chegou a hora de você entrar em cena. Fala para quem? Fala para alguém. Fala, levanta. Igual um rapaz que levantou correndo aqui, ó. Eu tenho TDAH, avisa ele, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu sou assim. Eu preciso amadurecer. Mas fala para alguém, levanta, mas não é literal. Fala, levanta. Levanta. É a hora de você entrar em cena. Aleluia. Eu termino falando algo para você. Eu consigo imaginar Deus olhando para Josué sentado assim, ó. Aí Deus falou para Josué: eu tô ligado, Josué, o que você está sentindo. Então deixa eu te falar. A promessa que está sobre Moisés, estava sobre ele, está sobre você também, Moisés. Eu não vou ser um Deus diferente com você. Não na sua vez, eu não vou mudar. Eu permaneço mesmo. Eu sou o mesmo Deus de Moisés. Eu sou o mesmo Deus de Isaac. Eu sou o mesmo Deus de Jacó. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus. Josué, eu fui o Deus de Abraão. Eu fui o Deus de Isaac. Eu fui o Deus de Jacó. Eu fui o Deus de Moisés. Eu vou ser o teu Deus também. Uma das histórias que me fascina muito é de um evangelista cujo qual eu tenho dores de saber que ele morreu antes de eu conhecê-lo pessoalmente. Foi o Billy Graham. A história contada diz que um dia ele foi na casa de John Wesley com toda a sua escola para um passeio, atravessaram o oceano e foram para lá, segundo a história. Quando entraram no quarto de John Wesley, que foi um dos grandes pregadores do seu tempo, um homem de Deus implacável que Deus usou, haviam as marcas do joelho de John Wesley naquele quarto. O passeio seguiu e o Billy Graham desapareceu do passeio. Sentiram falta dele. Cadê o Billy? Cadê o garoto Billy? O filho do fazendeiro? Cadê o filho do fazendeiro? Voltaram para dentro da casa de John Wesley. E quando a professora chegou, o Billy Graham estava com os joelhinhos na mesma marca de John Wesley, dizendo: Deus, faz algo na minha vez também. Faz algo comigo também. Me dá o privilégio de anunciar a tua palavra. Me deixa viver pelo menos uma parte do que John Wesley viveu. A professora nem sabia, mas ela estava dizendo basicamente o que Deus disse para Josué. A professora chegou e falou: Billy Graham, levanta. Chegou a hora.
Jesus, nós não vamos parar. Declare com a boquinha linda que Jesus te deu, que talvez até agora estava meio desistente com esse sentimento. Diga: Jesus, eu não vou parar, eu vou prosseguir, eu vou até o final, eu vou entrar na terra prometida, eu vou viver exatamente tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou viver cada palavra que o Senhor prometeu, eu vou viver, eu não vou reproduzir erros de gerações anteriores, eu vou pavimentar o caminho para os filhos que virão, para os meus netos. Eu quero viver algo novo, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, Jesus lindo! Eu tô muito feliz. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse lugar que nós estamos gravando essa série, pra mim é um milagre muito grande. É um lugar que quando eu era garoto, eu sonhava um dia poder pregar sobre Jesus aqui, porque todas as pessoas que Jesus usou para mudar a minha vida pregavam nesse altar. E hoje, em 2024, eu tô aqui gravando 23. Tô profetizando, irmão, sobre o próximo ano. Serve pra tudo, irmão. Esse negócio é maravilhoso. Em 2023 nós estamos gravando uma série aqui. Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória dele, amém. Meu príncipe, o tema dessa mensagem é sobre medo. E é profético sobre você. O medo não será o seu futuro. Amém. O medo não será o seu futuro. Mas a gente, antes de ir pro vídeo, ô gente, sério, vou pedir pra você que tá aí agora, na sua casa, sentadinho, top, aí, curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, hein? E manda pra mais gente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Ó, se inscreve no canal. É bem rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, há 5 anos, tem uma palavra de Jesus pra você aqui nesse canal. E por falar em palavra de Jesus, vamos pra ela. Êxodo, capítulo de número 4, diz o seguinte: Moisés respondeu: mas eis que eles não irão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor disse: o que há em tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e se tornou uma serpente. Doideira, né? Aqui eu já desistia. Que o Senhor, muito obrigado, eu estou me retirando. Irmão, eu tive um sonho hoje no avião com uma cobra, de barriga cheia. Fica tranquilo, não é nada espiritual não. Irmão, eu dei uma cotovelada no rapaz que trabalha comigo, porque a cobra encostou aqui.
Quando a cobra encostou aqui, irmão, tinha um membro da minha equipe encostando no mesmo lugar. Ele acordou com uma cotovelada, irmão. Eu só falei, agradece a Deus que não foi na cara, irmão. Agradece a Deus, que podia ter sido pior. Bom, Moisés está vendo um cajado se transformar numa serpente. O que Deus estava mostrando para ele? Eu sou poderoso, estou contigo. Aí o Senhor continuou dizendo para ele, estende a sua mão e toca pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou e se transformou em um cajado, para que eles creiam que te apareceu o Senhor dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Bom, Deus dá mais algumas provas. Manda ele colocar a mão no peito, sai, está leprosa. Coloca a mão de novo, sai, está curada. Só que aí a Bíblia vai dizer que Moisés oferece mais um problema. E disse Moisés ao Senhor, ô meu Senhor, eu sou gago. Nem até agora, nem desde que o Senhor falou ao teu servo, mas eu sou lento de fala. Sabe, está acontecendo algo aqui. Deus está levantando o libertador da história que lemos. Deus encontrou num homem chamado Moisés, que ele havia preparado para aquilo, a função daquele que libertaria o povo da escravidão do Egito. Só que quando Deus chama esse homem, ele encontra um homem medroso, um homem com problemas existenciais. A primeira coisa que ele diz é, eles não vão acreditar em mim. E quando Deus faz ele entender que ele está com ele, a Bíblia diz que ele diz outro problema. Ele diz, mas eu sou gago. E não dá nem para eu brincar com isso agora, irmão, porque o mundo está chato demais. Porque se fosse brincar, falaria que o mais importante não é como a palavra sai, mas qual palavra sai. Não é como você fala, é o que você fala que importa. Seja gaguejando ou falando de maneira eloquente, se carregar rios de águas vivas a sua fala, tem vida sobre as pessoas que estão à tua volta. Então não é muito sobre como você fala, mas o que você fala. Bom, eu estou lidando com um problema que é crucial e que é comum a todos nós. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para vocês. Alguém aqui tem medo? Só os irmãos medrosos, levanta a mão. Levanta a mão. Os irmãos que vão correndo de noite no banheiro. Sabe, irmão, aquele medo de quando a luz apaga, que você sai correndo, clamando o sangue de Jesus tem poder. Que quando você ouve um barulho, você começa a dizer, ô Senhor, põe os teus anjos aqui, Jesus. Quando eu era adolescente, meu pai mandava eu buscar alguma coisa na geladeira, eu ia em oração. Mas se eu visse alguma coisa, acabava a oração e começava o esculacho. Eu começava dizendo, eu estou chamando a polícia. Por quê? Não sei. Mas todos nós lidamos com os medos desde sempre. Desde quando nós éramos crianças, foi colocado dentro de nós medo. Medo de altura, medo de levar um choque, medo do fogo, medo. Porque o medo, ele é uma boa proteção para o ser humano. Meus filhos, por exemplo, se eles não tiverem medo, eu vou ficar com medo. São 3, irmão. Não é mais um grupo de criança, é uma gangue. Um defende o outro, um empurra o outro para fazer ser vergonhice. E é só Jesus. Esses dias eu estou atrás da porta ouvindo o João aconselhando Noah. Vai, Noah, pega o carrinho da estante do papai, porque eu tenho os meus carrinhos. Qual é, irmão? Eu tenho os meus carrinhos que ninguém toca. Só eu sei que é coisa de criança, mas eu tenho meus carrinhos que eles só brincam sob supervisão. E o João dizia, pode pegar a Noah, o pai não vai brigar com você.
tô atrás da porta, irmão, com vontade de pegar o João. Mas sabe qual é o medo que eu coloquei? Se vocês tocar. Falei, se vocês quebrar um retrovisor dos carrinhos, vocês não brincam com mais nenhum carrinho do pai. E os meus carrinhos são top. Então eles brincam igual os anjos com o carrinho, quase flutuando, as rodinhas nem encostam no chão. Mas olha, o medo é um método de proteger eles. Eu falo, é muito alto. É muito alto. A gente está morando num apartamento agora, hoje estão colocando rede em tudo. Porque mesmo eu dizendo para eles que se cair, nunca mais volta. Nós pegamos o João na janela pensando que era o Spider-Man. Tô falando sério. Tinha um homem com guindaste arrumando negócio lá de fora do prédio. Ele falou porque queria ver. Irmão, a gente no outro dia tá colocando tela em tudo na casa. E eu não queria, eu fui resistente até o final. Mas é porque eu entendi que mesmo tendo medo, às vezes ele pode romper a barreira do medo. E aí quem vai ter medo para sempre vai ser eu. Então eu preferi. Ou seja, o medo não é no todo um perigo. Ou, perdão, não é no todo mal. Ele nos protege de uma certa maneira. Ele protege o nadador de morrer afogado. Ele protege o corredor de andar rápido demais e sofrer um acidente. Ele é bom. Mas chega uma fase da nossa vida que o medo não é mais um protetor. Ele é um paralisante. E é aqui que a gente precisa começar a aprender a vencer aquilo que nos paralisou a vida inteira. É aqui. Sabe de uma coisa? O que mais existe hoje é gente frustrada, vivendo uma vida medíocre, porque teve medo de tomar uma decisão difícil para mudar a sua história. O que mais tem hoje é gente extremamente infeliz, porque quando tinha que tomar a decisão chave que ia mudar a sua história, ia lhe cobrar um preço alto, ia ter um custo, não teve coragem de tomar uma decisão, de abrir mão de algo, de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se jogar, de crer na promessa, de crer na palavra. Então, porque não foi, porque não teve, não viveu até então aquilo que Deus tem. Eu vou te falar uma coisa, tem coisas que a gente morre de medo e que quando a gente enfrenta, a gente se arrepende do tempo que não viveu aquilo. Eu vou dar um exemplo muito infantil para poder entrar propriamente na palavra. O meu filho João, ele esperou, ele está com 5 anos para poder ir numa montanha russa, para bater 1,10 m, certo? Ele esperou 5 anos. Todas as vezes que nós íamos num parque, ele dizia: papai, o dia que eu tiver altura eu vou. Falei: top, tu vai. Mas a minha esposa carrega um trauma do tal do minhocão. Só quem é pobre riu, porque o rico vai pra Disney, ele não sabe o que é minhocão. Irmão, o minhocão é a montanha-russa do pobre. Aquele que tem aquela cara de abelha assim, ó, muito louca, e que faz assim, ó, que tu quase morre em baixa velocidade. Minha esposa foi num parque daquele bandido, quase morreu do coração, traumatizou. Depois de velhinha, ela vai amar ouvir isso, foi perder o trauma, porque nós quase enfiamos ela dentro da montanha-russa. E aí eu descobri um negócio com a minha esposa. Começou com ela. Um dia nós estávamos num parque de diversões e eu falei: pois hoje tu vai entrar na montanha-russa. Ela falou: mas eu tenho medo do minhocão. Falei: meu amor, você vai. Se você não entrar, você nunca vai saber quão bom esse negócio é. E ela falou: sério? Você me ajuda? Shhh. Irmão, botei a bichinha na montanha-russa. E quando a montanha-russa disparou, ela falou assim: tu me para! E só que quando fez a primeira descida, ela falou assim: muito obrigado. Irmão, ela saiu daquela montanha-russa e foi em todas. Porque a gente só tem medo de algo até o dia que a gente enfrenta e vence. A gente só é paralisado pelo medo até o dia que a gente olha de frente e diz: pode vir, vem em mim que eu tô. Vocês estão ouvindo o que, irmão? Tem que dar uma olhada aí nesses... Vem em mim que eu tô preparado, tá vendo? Agora, aí o João, irmão, bateu os 5 anos, fomos pro parque. Chegamos no parque, ele: papai, eu não quero ir. Oh meu Deus, ó céu, ó vida. Falei: pois tu vai,
porque eu paguei para tu entrar no parque. Quando tu não pagava, tudo bem, mas agora, filho, tu vai entrar na montanha-russa. Irmão, ele entrou, sentou na montanha-russa, a Paula filmando ele. Eu vou morrer, e chorando, e dramático. E quando o negócio subia, ele não olhava pra mim. Eu falava, olha, abre o olho. Ele, cala a boca, pai. Eu falei, eita. Irmão, quando o negócio desceu, esse garoto ficou numa felicidade. Resumindo, foi em todas as montanhas russas que ele podia ir. Sabe, eu aprendi algo. Tudo na vida é difícil até o dia que alguém enfrenta. Tudo na vida parece ser impossível até um dia que alguém, fazendo com coragem, torna possível. Um dia alguém deve ter olhado aquelas ondas gigantes lá de Portugal e dizendo, não tem como surfar aqui. Em qualquer lugar do mundo dá, mas aqui não dá. Pois um homem falou assim, pois dá sim. E ele entrou. E agora tem um campeonato de ondas gigantes. Todo mundo dizia, não dá para andar 300 km por hora. Aí o Ayrton Senna falou, nós anda na chuva. E foi o maior campeão. Na vida não é diferente. Tudo é muito difícil até que alguém prove o contrário. Só que a gente só vive quando enfrenta o medo. É só o começo dessa palavra. Porque agora a gente tem que trazer o Moisés à tona. O Moisés, Deus chamou ele. Moisés, tem uma missão para você. Uau. Qual é a missão, Senhor? Você vai ser o libertador do povo de Israel. O que eu tenho que fazer? Falar com o faraó. Sabe, tem coisas que o começo é lindo, mas a execução é atribulada. E aí, no começo a gente vibra, do meio pro fim a gente para e desiste. O Moisés falou assim, faraó não. Faraó não. Eles primeiro não vão nem acreditar que eu falei com o Senhor. Aí Deus começa a mostrar para ele a vara, joga no chão, pega a vara, transforma, entendeu? Coloca a mão no peito, tira a mão do peito. E aí Deus está dizendo algo para nós que somos medrosos. Ai, lindo. Eu tenho tanta esperança que muita coisa que está paralisada na sua vida vai andar a partir de hoje. Sabe, eu tenho tanta esperança que você que está assistindo essa mensagem vai dar um salto na sua vida para viver o plano perfeito de Deus sobre você, de coisas que estavam engavetadas por conta do medo há tanto tempo. A primeira coisa que você precisa saber e ter certeza, que não importa se é difícil, não importa que pareça impossível, se Ele está com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Se Ele está com você, o poder dele é contigo. Não há obstáculos, não há impossíveis que possam paralisar você. O medo é vencido pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem medo, pois nele sobra coragem. Você não tem poder, pois nele sobra. Tudo que te falta sobra nele. Tudo que você não tem, nele está sobrando. Está com medo? Confia nele, porque se ele estiver com você, vai dar certo. Entende? A gente anima, mas eu fico imaginando a carinha do Moisés assim. Poxa vida, né? Então o senhor tá aqui mesmo, né? O senhor é bom, hein? Mas tem um outro problema que talvez o senhor não percebeu. Irmão, se a gente é o Senhor, irmão, é claro que a gente ia falar, Moisés, cala a boca, que tu já tá me irritando faz hora. Ele diz, eu sou gago. E aí Deus dá uma outra solução. Lindo. Para todo problema que a gente levanta, Deus tem 3, 4, 5, 6 soluções. Nenhum problema que a gente apresenta para Ele faz Ele olhar assim e dizer, oh meu eu, isso eu não consigo. Ele consegue tudo. Moisés falou, eu sou gago. Eu falei, eu resolvo. Eu mando um homem te ajudar, o Arão. O Arão fala bem. Chama ele
fala que eu falei contigo, vou me derramar sobre ele, vou ensinar o que ele vai falar, e no que você não conseguir, ele completa. Não pegou, né, bebê? Tem coisa na vida que a gente só vive e só vence quando Deus coloca do nosso lado um Arão para nos ajudar. Tem coisa na vida que ter coragem não é suficiente, a gente vai precisar de ajuda. Tem coisa na vida que a gente vai precisar de alguém que nos completa. A esposa que Jesus te deu, bebê, é para isso. A esposa que Jesus te deu é para isso. Quando ela abre os teus olhos de algo que só ela enxerga, acredita. Você é tonto, você não consegue ver, mas ela viu. Eu falo isso por experiência própria. Minha esposa, irmão, todas as vezes que ela disse não vai e eu fui, me lasquei. Toda vez que ela falou piriguete, eu falei não é, me lasquei. E era, irmão. Hoje quando ela fala, eu falo sim senhora. Com certeza, claro, hora vi, hora vou bloquear já. E hoje nem eu que bloqueio, ela que bloqueia. Sabe por quê? Porque o que me falta sobra nela. Só que tem uma coisa, o que falta nela também sobra. É assim que Deus faz as coisas. A amizade é da mesma forma. O que te falta precisa sobrar no outro, e o que sobra no outro às vezes é exatamente o que falta em você. Deus está dando uma palavra para Moisés. Moisés, as pessoas vão olhar para você e vão ter a certeza que eu serei contigo. Mas quando você olhar para Arão, você vai ter a certeza que eu estou cuidando de você. Sabe, o que Deus está dizendo é: o medo não vai paralisar o que eu tenho sobre você. O medo de falar, o medo de ir, o medo de enfrentar o faraó não vai te paralisar. Eu vou fazer o que for necessário. Só tem uma chavinha aqui: a gente. É a gente que tem que, sabe, ter a coragem de entender e aceitar a palavra de Deus sobre nós. É a gente. A minha vida não é fruto de decisões pacíficas. Eu quero explicar melhor isso para você. A minha vida, ela é fruto de decisões radicais. Decisões que no dia que eu tomei não faziam sentido algum, mas o Senhor falou: pode fazer, que eu tô junto. Sabe, e eu confesso para você, no dia não deu vontade de tomar decisão. Fala, deixa quieto. Deixa para lá, deixa. E é isso que o medo mais faz. O medo paralisa a gente de viver o que Deus tem para nós. Sabe, é o medo que paralisa as nossas histórias. É o medo que paralisa você de ter filhos. É o medo que paralisa você de ter um casamento saudável. É o medo que faz você paralisar de não viver uma transição de carreira maravilhosa. É o medo que te paralisa, não é a ausência de Deus. É o teu medo que te paralisa. Quando o teu medo governa as tuas decisões, você sempre vai ser alvo daquilo que a prisão criou-se dentro de você. O medo é uma prisão invisível na alma. É o medo que diz não vai dar certo. É o medo que diz não vai, não toma decisão, para. E aí a voz do Senhor está dizendo: vai, bebê, bora, coragem, levanta. E aí é você que decide, a voz que vence. Irmão, o Moisés podia ter dito: eu não vou, e acabou. É assim na nossa vida. Tem gente que vive 20 anos, 30 anos, 40 anos morrendo de medo, para um dia descobrir, quando entrar na montanha-russa da história, para dizer: caraca, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz isso aqui antes? Por que eu não entrei de cabeça logo? Se eu tivesse experimentado, eu não estaria até agora no lugar que eu estou. É exatamente isso, meu lindo. Quanto antes você acordar, quanto antes você vencer o medo que te domina, melhor. O medo precisa ser enfrentado. Medo só se vence quando você bate de frente com ele e passa por cima dele. Do que você tem medo? Pois levante a cabeça, sacode a poeira, coloca Deus no coração, coloca a coragem do Senhor na tua mente e vai para cima. Não importe com o que vai acontecer. Se existe uma palavra, a palavra te sustenta no caminho, mas você só vai viver se vencer o medo. Seja forte e corajoso.
Irmão, é maravilhoso isso. É muito bom ouvir isso. Mas aí só vai valer se você olhar para dentro de você. Se você encontrar o que te paralisa, sabe? Só vale essa mensagem se você parar de olhar um pouco para Moisés e olhar para dentro de você. É exatamente isso, lindo. Não adianta se você não tomar uma posição de coragem. Não adianta, não adianta. Nossa, que lindo. Mas não adianta se você não se levantar e ir para cima. Não adianta. Não adianta. Nossa, vai dar certo. Se você não levantar o bumbumzinho da cadeira, não vai acontecer nada. Nossa, que lindo! Não muda nada. Você vai ter que passar uns arrepios, vai ter que passar um medo agudo para depois desfrutar do resultado de coragem. É só assim que a vida funciona. Sabe qual é o problema? A gente foi ensinado a vida inteira que medo tem que ser deixado, esquecido. Sabe? A gente ignora. Não sei se você observa, a nossa geração é a geração que mais tem medo de tudo. Os nossos filhos, a gente tem medo de mandar eles de bicicleta pro colégio. Irmão, a gente ia de pé pro colégio, lembra? Eu ia de pé pro colégio. Meu pai, quando ele fala que ia pro colégio, parecia uma guerra, que ele estava indo pra guerra, que ele ia com um pacote de arroz que ficava o caderno dentro, e que atravessava um rio e entrava numa cachoeira e passava pela caverna, e aí chegava no colégio. Uau! E os nossos filhos, a gente está fazendo assim: coloca dentro de uma caixinha, aí manda dentro da van entra dentro do colégio. Eu sei que os tempos são diferentes, mas a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos de agora a resolver conflito, agora a resolver os BO da vida, porque a vida é feita de BO um atrás do outro. Você entende? Agora você precisa fazer um exame dentro de você. Por que você está aonde está há tanto tempo? Eu vou de novo. Por que você está aonde está há tanto tempo? Se a tua resposta for medo de dar um próximo passo, medo de ousar, medo de arriscar, medo de sair da inércia, medo de, tomar postura de coragem e ir para cima, eu quero dizer, enquanto o medo for o teu senhor, a sua história será a mesma para sempre. Ponto, não tem o que fazer. Agora, quando você tira o medo da posição de senhorio da sua vida, coloca Deus no centro de tudo, o jogo muda. Porque aquilo que você morria de medo, Deus te dá coragem para enfrentar. Aquilo que te paralisava, Deus te dá coragem para caminhar por cima. Aquilo que te bloqueava, Deus tira como se fosse nada de dentro de você. E quando você menos esperar, você não vai estar aonde esteve durante tanto tempo. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E eu vou dizer o que você vai dizer nesse dia: porque eu não vim para cá antes. Faz com a mãozinha assim. Irmão, eu tô fazendo cada coisa na minha vida esse ano que eu tô me pelando de medo. Não tem noção, porque tá gravando, eu não posso falar. Mas depois eu falo. Mas, irmão, é cada confusão que eu tô entrando esse ano. É só confusão assim, cavalar. Ou dá muito certo, ou nós estamos todo lascado. Mas alguém tem que fazer primeiro. Alguém tem que bater de frente. Alguém vai ter que entrar de peito no negócio. E se Deus está falando vai, quem sou eu para dizer que não vou? Até porque se eu falar, faz com a mãozinha assim, e eu vou fazer com a mão assim. O medo que te paralisa o medo que tem feito com que a tua história não avance há tanto tempo, e as estações parecem cíclicas na sua história, serão
destruídos no nome de Jesus. O medo será destronado do teu coração, e o seu Senhor não será mais o medo. Você nunca mais será escravo do medo, porque o espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem para podermos viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Em nome de Jesus, tudo que o medo paralisou até agora acabou. O medo será derrotado e o nome de Jesus será glorificado através de você. Eu sei que você ama fazer isso. Fala pro irmãozinho do lado. Fala assim: larga a mão de ser medroso. Larga a mão, rapaz. Toma coragem. Deus te chamou, Deus te empoderou, Deus mostrou que Ele é contigo, Deus vai te enviar ajuda. Seja forte e corajoso. Jesus, eu te amo, Paizinho. Tu és maravilhoso, Jesus. Tudo aquilo que nos paralisa, quando o Senhor entra, é destronado. Todos os medos que criamos, todas as barreiras que colocamos contra a Tua vontade são destruídas no nome de Jesus, Pai. Jesus, que sejamos como Moisés. Não importa que nos falte o talento, não importa, Jesus, que não falamos tão bem como o outro. Se o Senhor está dando a missão para a gente entrar, a gente vai entrar de cabeça. Não importa, Jesus, se o Senhor é conosco, não importa. Jesus, nos ajuda a vencer o medo, nos ajuda a tirar isso de dentro de nós, coisas que nos paralisam, que nos amedrontam, que nos afastam da Tua presença, que nos impedem de viver uma família extraordinária, uma vida incrível. Jesus, por favor, a gente não quer isso não, Senhor. A gente quer a Tua vontade, e se for necessário, a gente vai colocar o pé sem ver o chão. A gente vai entrar de cabeça, Jesus. Se a Tua voz estiver no meio da tempestade, a gente vai sair do barco. Em nome de Jesus, amém.